Glória a Deus. Queridos, eu já falei aqui, acho que nos 2 primeiros cultos, que é uma honra para mim compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. É uma honra para mim fazer parte desse movimento que Jesus está liderando na nossa igreja e aqui em Itapetininga. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem aqui acompanhou pelo menos uma mensagem da série Castelo de Areia? Oh, glória a Deus. 2, 3, 4. Eita, glória a Deus. Você, meu Deus, você que não pegou as 4 e quer acompanhar aquilo que o Senhor ministrou nas outras pregações, eu convido você a baixar o nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo, Past Church Itapetininga. Tem disponível para iOS, tem disponível para Android. E lá no aplicativo você vai encontrar, as mensagens já estão disponíveis, tanto no aplicativo como também nas plataformas, no YouTube também a gente já tem. Tá? Então, não deixe de acompanhar, não deixe de assistir as mensagens. Meu Deus, que mensagens! Assim, são sentenças que nós tiramos do Sermão do Monte e que nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. É para nós, querido. É para nós, amém, igreja? Glória a Deus. Então, se você não acompanhou todas e quer assistir, baixe o aplicativo ou entre lá nas nossas plataformas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, então, hoje é a última mensagem da série Castelo de Areia. E eu quero que você preste muita atenção a respeito do que essa mensagem vai trazer para nós, porque são palavras de Jesus. São palavras que Jesus estava ministrando para os seus discípulos, ali no Sermão do Monte. Então, se foi Jesus que pregou, querido, meu Deus, né? Nossos ouvidos têm que estar atentos. Amém? E durante toda essa série de mensagens, essa série de pregações, uma única mensagem foi aquela que que está por trás de todas essas séries de pregações, que é o Senhor convidando a igreja, convidando nós como igreja a voltarmos para a palavra. A voltarmos para a palavra. Eu fico muito honrado com a presença do meu querido irmão Branco aqui. Deus abençoe, Branco. Ele é um irmão querido da igreja ao qual eu fazia parte lá em Paranapanema. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, meu irmão. Deus abençoe. Te amo, viu? Glória a Deus. E então, um convite à igreja a voltar e a se aprofundar na palavra de Deus. Então, essa é a mensagem que nós trouxemos durante toda essa série de mensagens. Então, e nós queremos trazer isso, trazer de volta a igreja para a palavra, não como uma lista de regras, mas como um fundamento, como base, como alicerce sobre o qual você vai construir a sua vida, sobre o qual você vai construir o seu casamento, a criação dos seus filhos, o seu ministério. E talvez você esteja aqui e você seja um cristão que ama Jesus. Mas talvez você começou a construir a sua vida baseado em outras ideologias que vão contra a palavra. Talvez você seja um cristão que ama Jesus, mas que começou a construir a sua vida sobre uma visão de mundo que não está alinhado com a palavra.
E é isso o que nós queremos, é trazer, alinhar a igreja do Senhor diante da palavra, à luz da palavra. Amém? Quem aqui já assistiu o filme Jogador Número 1? É legal, né? O filme Jogador Número 1, ele é do Steven Spielberg. É um filme muito, muito legal. Filme jovem, um filme de aventura e tal, e que acontece num futuro. E nesse futuro, o mundo real está em caos, está caótico. E uma empresa, ela desenvolve para que as pessoas pudessem viver uma vida desconexa, né, longe da realidade daquele mundo caótico. Eles desenvolveram um software, um jogo de realidade virtual. E nesse jogo, para você conseguir jogar esse jogo, você coloca tipo um VR, tipo um óculos de realidade virtual, e para você conseguir jogar aquele jogo. Lá você constrói o seu avatar, o seu bonequinho lá no seu jogo, constrói do jeito que você quer. Na maioria das vezes, né, os personagens ali do filme não tem nada a ver com aquilo que é na vida real. A maioria é tudo o contrário. Se eu for decidir fazer, eu quero fazer tudo ao contrário, por exemplo. É o que estava acontecendo ali com os avatares, com os bonequinhos que os personagens estavam utilizando lá. Mas por que eu trouxe isso? Por que eu trouxe esse exemplo desse filme? Porque cada um de nós tem uma forma com que enxerga a vida, como se fosse um óculos, como se fosse uma lente. E essa questão de nós enxergarmos a vida através dessa lente, ela nos traz algo muito importante. Por quê? Porque se a lente que você enxerga o mundo, se a forma com que você está construindo a sua vida, a forma com que você enxerga o seu casamento, essa lente ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, você estará construindo a sua vida como um castelo de areia. Por mais bela que seja a sua vida, se você está construindo longe da palavra de Deus, por mais a sua vida, por mais bem-sucedida que seja, por mais bela que seja a construção que você esteja fazendo, se ela estiver longe da palavra de Deus, muito provavelmente você estará construindo um castelo de areia que mais cedo ou mais tarde vai desmoronar. Não vai aguentar a próxima tempestade. Então, é isso o que nós queremos trazer para a igreja. Essa é a mensagem. Ei, igreja, volta para a palavra. Se aprofunde na palavra. É através da palavra que nós vamos ter alicerce para construir a nossa vida, para que a nossa vida tenha força o suficiente, baseado em Cristo Jesus. Nós vamos ter força o suficiente para aguentar as tempestades, porque a palavra diz que as tempestades virão. Jesus nos diz isso, que as tempestades virão. E o que vai nos fazer permanecer é sobre qual alicerce nós estamos construindo a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Esse texto é o texto que baseia toda a nossa série de mensagens, Castelo de Areia. Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque seus alicerces estavam na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica,
É como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, Jesus, no final do Sermão do Monte, traz esse versículo para nós, e ele nos deixa uma imagem. Essa imagem, né, a gente pode ver, imaginar isso. Nós temos alguns elementos. Primeiro elemento, nós temos dois construtores. Nós temos o construtor prudente e o insensato. Segundo elemento, nós temos dois fundamentos. Nós temos a rocha e a areia. Terceiro elemento, nós temos dois destinos. Um que permanece e um que é destruído. E eu fui atrás do que quer dizer a palavra prudente, alguns sinônimos sobre a palavra prudente. E alguns sinônimos da palavra prudente é cauteloso, alguém que é sensato, alguém que é cuidadoso, alguém que é ajuizado. Então, o que é ser um construtor prudente? É alguém que compreende o peso das suas decisões. Um construtor prudente sabe que não pode construir, não pode edificar de qualquer jeito. Porque senão as pessoas que irão usufruir daquela edificação sofrerão as consequências. Se um construtor for imprudente, as pessoas sofrerão as consequências da imprudência. Eu tive conversando algum tempo atrás, alguns anos atrás, com uma família que tinha comprado a sua casa própria. E foi uma alegria quando eles compraram a casa própria. E eles me disseram, Caio, foi uma alegria, né? Nós conquistamos a casa própria. Que alegria. Quem sonha em ter uma casa própria aí? Levanta a mão, em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro que você conquistará a sua casa própria em nome de Jesus. Está fraco, está fraco. Eu declaro que você conquistará a sua casa própria em nome de Jesus. Amém. Ah, é? É isso? É desse jeito. Pega aí, querido. Pega aí, não larga não. Amém? Amém, glória a Deus. E essa família contou para mim que alegria que foi conseguir a casa própria. Mas que passaram 2 anos e a casa começou a dar problema. A casa começou a aparecer algumas trincas estruturais. Trincas em colunas, trincas em vigas estruturais. E aquela casa, então, ela foi condenada. Muito perigoso, né? Tá morando ali. Então, aquele sonho para aquela família estava se tornando um pesadelo naquele momento, porque eles adquiriram aquela casa de um construtor, e esse construtor, infelizmente, foi um insensato. Muito provavelmente porque ele usou daquela edificação, daquela casa, para obtenção de lucro, né? Para ganhar dinheiro. Porque eu acredito que se ele tivesse construído para a sua família morar, ele não teria feito daquele jeito. Porque muito provavelmente ele não deve ter investido em fundação, não deve ter investido em materiais de boa qualidade. Porque se fosse ao contrário, a casa não apareceria trinca estrutural, enfim. Essa é a questão de ser esse exemplo nos traz um exemplo claro sobre ser um construtor imprudente. As pessoas que estarão usufruindo dessa edificação, dessa casa, sofrerão as consequências sobre a imprudência do construtor. Então, quando o Senhor nos traz esse exemplo, olha, você deve construir a sua casa sobre a rocha, para que ela fique firme. Jesus está falando para nós construirmos a nossa casa, para eu construir a minha casa, a minha família sobre a rocha, porque
quando Jesus fala sobre isso, ele não está falando somente para nós, mas para todos aqueles que estão à minha volta. Ele está falando sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, que irão usufruir, que irão sentir as consequências se eu não construir a minha casa sobre a rocha. Amém? Então, queridos, olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito de um construtor prudente. 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 a 15. Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o firme fundamento, como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se a obra de alguém que sobre o fundamento edificou permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que Paulo está dizendo aqui é que o fundamento foi lançado. Nós precisamos compreender que Paulo está escrevendo uma carta para os irmãos que se converteram a Cristo e estão lá em Corinto. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Jesus Cristo em Corinto. Amém? Então, ele está falando para irmãos salvos em Cristo Jesus. E ele está falando assim: eu lancei o firme fundamento que é Cristo, e ponto. E não existe outro fundamento a não ser Cristo Jesus. Isso é fato. O que Paulo está falando é, a partir do momento em que nós estamos construindo a nossa vida, que nós estamos agindo, que nós estamos fazendo algo, essas nossas ações, elas podem ser consideradas como prata, como ouro ou pedras preciosas. Ou também como madeira, ou feno, ou palha. E que todas essas nossas ações, aquilo que nós estamos construindo sobre esse fundamento, essas nossas obras, elas passarão por prova, elas serão provadas. E o fogo aprovará. Queridos, quando você coloca fogo ali para derreter, por exemplo, um lingote de ouro, né? Você pega ali o ouro na sua forma bruta, na sua forma sólida, e taca fogo ali, por exemplo. O ouro consome o ouro? Aliás, o fogo consome o ouro? O fogo não consome o ouro. O fogo tem a capacidade de fazer com que o ouro mude de estado físico, de sólido para líquido, assim como a prata. Amém? Mas quando você coloca fogo na madeira, o que acontece? Queima e vira cinza. Se você coloca fogo na palha, no feno, meu Deus, vira poeira, né? Nem cinza não vira, some. Então, essa é a questão que Paulo está dizendo. Olha, o firme fundamento é Cristo. O que vai fazer a diferença é o que você está edificando sobre esse fundamento que é Cristo Jesus. O que você está edificando? Paulo não está falando sobre o julgamento de condenação. Paulo está falando para uma igreja de salvos em Cristo. Então Paulo está dizendo assim: ó, você é um cristão, vocês que estão aí em Corinto, vocês são cristãos, mas e as suas ações? E as suas obras? Você construiu com cuidado ou você construiu de qualquer jeito? Aquilo que você tem feito, essas suas obras, elas passarão por prova. Elas serão provadas. Então, Paulo está dizendo, olha, você pode chegar lá no final, na glória, você vai entrar na glória, mas como você quer entrar lá na glória? Você quer entrar na glória com um prejuízo, como que sapecado pelo fogo? Ou você quer entrar com um galardão? Essa é a diferença. E o que vai fazer com que a gente entre como sapecado pelo fogo, ou como com um galardão, é como nós estamos construindo.
E é exatamente isso que essa série inteira está dizendo. Como você está edificando sua vida? Sobre qual fundamento? É a palavra de Deus? A forma com que você está construindo a sua casa, a forma com que você está criando os seus filhos, a forma como você está construindo a sua vida, está de acordo com a palavra? Ou está indo contra a palavra de Deus? Essa é a pergunta que nós devemos responder. Amém? Glória a Deus. E diante disso, nós extrairemos do texto que nós vamos ler, a partir de Mateus, capítulo 7, verso 1, 5 sentenças que vão falar algo muito importante ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Primeira sentença: o julgamento é uma tarefa que precisa começar diante do espelho. Versos de 1 a 5. Mateus 7, 1 a 5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Queridos, muito provavelmente você já deve ter ouvido a expressão que a gente não deve julgar ninguém, porque a palavra fala que a gente não deve julgar ninguém. Não julgueis para não ser julgados. Talvez até mesmo você já pensou isso, ou já ouviu isso, e é um jargão, é uma frase muito usada para quando alguma pessoa vai confrontar uma outra. Olha, a Bíblia fala para você não julgar. Mas o que Jesus está querendo dizer não é isso. O que Jesus está querendo dizer não é que o julgamento é errado, mas o julgamento ele acontece em um lugar apropriado. E esse lugar onde o julgamento tem que começar é diante do espelho. É diante do espelho. É como se Jesus estivesse dizendo assim para nós: olha, toda vez que você está disposto a julgar alguém, se prepare para ser julgado na mesma intensidade. Então, antes de você começar a apontar os erros de alguém, se olhe no espelho. Comece a julgar você mesmo. Comece a olhar para dentro de si. Antes de você julgar o casamento do seu próximo, do seu irmão, olhe para o seu casamento. Como você trata a sua esposa? Como você trata o seu marido? Olhe para o seu casamento antes de olhar para o casamento do irmão. Olhe, ao invés de olhar o filho, meu Deus, que criança birrenta, você viu quanta birra fala? Olhe para o seu. Olha da forma com que você cria os seus filhos, antes de falar dos filhos dos outros. É isso que Jesus está dizendo. Olha, primeiro, faça uma autoanálise sobre quem você é, faça uma autoanálise para dentro de você, para depois você querer apontar o dedo, para depois você querer opinar sobre a vida de alguém. Amém? Isso que Jesus está falando para nós, através desse texto. Não é que o julgamento é errado, mas o julgamento começa no lugar certo, que é na frente do espelho. Você precisa se ver, porque, queridos, só você e o Senhor sabem o que passa dentro da sua mente, que você não conta para ninguém. Só você e o Senhor sabem o que mora aí no seu coração e que você não abre para ninguém. Só você e o Senhor têm acesso a isso. E quando você olha para dentro de si e encontra
pecados, encontra áreas que precisam ser transformadas, meu queridos, você repensa. Aliás, você deveria repensar se você deve ou não apontar o erro de alguém. Porque, queridos, quanto essa questão de sermos, julgar alguém, quanto mais, por exemplo, misericordiosos nós somos, se nós plantamos misericórdia, se nós somos misericordiosos, nós estaremos plantando misericórdia para o dia do nosso julgamento. Se nós amamos a justiça, nós estamos plantando justiça para o dia do nosso julgamento. Agora, se a gente gosta de ficar apontando o dedo para os outros, se a gente gosta de ficar dando opinião na vida dos outros, se a gente se você é um exímio, um exímio apontador de dedo, se você gosta de ficar reparando na vida dos outros, não fique espantado, não fique surpreso, porque quando você estiver passando com alguma dificuldade, algum problema, essa mesma medida volte contra você. Não fique espantado se isso acontecer. Olha só o que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Olha só, presta atenção. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo falando. Querido, você acha mesmo que quando Paulo declarou, eu sou o pior dos pecadores, você acha mesmo que Paulo fez um levantamento sobre todos os pecadores que existiam ali na sua época e viu, eu sou realmente desses todos aqui que eu encontrei, eu sou o pior? Será que os pecados de Paulo, por exemplo, eles são maiores do que Pablo Escobar? Por que Pablo Escobar eu estou falando? Porque antes, quando eu estava preparando essa mensagem, eu joguei lá na inteligência artificial. Quem é considerado o maior criminoso do mundo? E a inteligência artificial falou, Pablo Escobar. Pablo Escobar é considerado o maior criminoso que já existiu. Já morreu. Mas foi. O maior criminoso que já existiu. Ele foi responsável por milhares de mortes. Ele foi considerado o maior traficante do mundo. Ele era responsável por um cartel, por cartéis de drogas ali na Colômbia. Imagina quantas pessoas que destruíram as suas vidas, destruíram as suas famílias, porque se afundaram nas drogas que ele contrabandeava, que ele produzia. Imagina só. Agora, quando Paulo diz que eu sou o pior dos pecadores, você acha mesmo que se nós colocarmos os dois, o que Paulo fez, o que Pablo Escobar fez, e começarmos a apontar, Paulo fez isso, Pablo fez isso, ele fez esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo outro. Não, a questão não está na comparação. Mas a questão está que Paulo compreendeu um princípio. É que quando eu olho para dentro de mim, quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu encontro coisas más, coisas ruins, que precisam ser transformadas. E quando eu encontro essas coisas dentro de mim que precisam ser transformadas por Cristo, eu repenso a forma com que eu vou julgar o meu irmão. Amém? É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Tem gente que enxerga o problema do mundo como uma precisão cirúrgica. Que analisa todo mundo, comenta na vida, opina sobre todo mundo, mas não consegue se olhar para dentro. Por quê? Porque estão muito ocupados com a vida dos outros e pouco preocupados com a sua própria vida. Olha só, o julgamento do outro vira uma fuga do nosso próprio fracasso. Meu Deus. O julgamento do outro vira uma fuga
do seu próprio fracasso. Então, antes de julgar o outro, primeiro julgue a você. Jesus não está dizendo que é um problema julgamento, até porque Mateus capítulo 18, Jesus vai falar a respeito de que se alguém pecar contra você, vai e confronte o seu irmão. Jesus, Mateus capítulo 18, 15 a 17. Jesus fala, se alguém pecar contra você, vai e confronte o seu irmão. Se ele aceitar o confronto, você ganhou o seu irmão. Se ele não aceitar, pegue uma ou duas testemunhas e vá junto com ele, né? E vai e confronte ele. Se ele aceitar, você ganhou o seu irmão. Se ele não aceitar, leve para a igreja. Jesus está falando a respeito do julgamento, a respeito do confronto. Então, não é que Jesus está falando mal, não, o julgamento não é ruim. Jesus não está falando contra o julgamento, mas se você está disposto a julgar alguém, esteja disposto a ser julgado na mesma medida. Amém? Amém, queridos? Ficou claro? Glória a Deus. Sentença número 2. Não devemos dar aos outros o que eles não querem e não valorizam. Meu Deus, isso é forte. Mateus capítulo 7, verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães. Não atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Queridos, quando eu ouvi a primeira vez o pastor Mateus falando a respeito desse versículo em si, é assim, algo muito interessante. O pastor Mateus, ele trouxe uma analogia a respeito realmente do porco pisar sobre algo. A pata do porco é diferente, por exemplo, da pata da vaca, do cavalo. A pata do porco ela tem uma fenda, tem um vão aqui. Ela é dividida em dois, a pata do porco. E quando entra uma pedra ali no meio desse vão, o porco fica muito irritado. O porco fica muito bravo, porque aquilo está machucando, aquilo está doendo, aquilo está causando ferida, aquilo, né, pode causar inflamação, infecção, enfim, o porco fica muito bravo. E o que Jesus está falando é o seguinte, olha, não jogue essas pérolas preciosas para os porcos, caso contrário eles vão pisar. E essas pérolas preciosas entrarão na fenda dos seus cascos e eles ficarão furiosos e voltarão contra você. Então, aquilo que você está jogando de muito precioso está fazendo mal para os porcos. Para ilustrar isso, eu falei hoje de manhã, falei à tarde também, que aqui tinha... Quem tem filhos aí até 2 anos? Tem alguém? Aqui. Como que é o nome do seu filho ou filha? Nome? Sara. Imagina só, querido, você comprando um presente para Sara. Foi lá nos Estados Unidos, comprou um presente de milhares de dólares para Sara. E trouxe. Fez um embrulho, coisa mais linda. Fez um embrulho para Sara, e um presente caríssimo, valioso. E você chega então, entrega para Sara, a Sara abre aquilo lá, abre a caixa do presente, e quando ela olha o presente, ela vê, e o que desperta o olho dela é a embalagem. Porque é bonito, porque é colorido, porque a cor é rosa, porque é brilhante. E o que salta os olhos dele não é aquilo que você comprou, não é o seu presente de milhares de dólares, mas é a embalagem bonita. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, por que a Sara ela quis a embalagem? Porque ela não tem a capacidade de compreender o valor. Simples assim. Então, não dê o que é valioso aos porcos, aquilo que você acha valioso. Não dê a quem não está pedindo. Nós podemos tirar algumas aplicações para a nossa vida desse único texto. Esse único texto nos ensina a respeito de salvação. Olha só. Quando a palavra, a lei
quando a lei ela foi escrita, ela não foi escrita ela não tem o poder de salvar. Ela tem a objetividade de nos mostrar aquilo que é pecado e de evidenciar que nós precisamos de um Salvador. Por quê? Porque a palavra, aliás, a lei, ela foi escrita dizendo assim, olha, isso aqui é pecado, não cometa isso. Se você cometer isso, você estará pecando. E se você pecar, você será digno de morte. Então, a lei me diz que eu sou pecador. E sendo pecador, eu cometo pecados. E se eu cometer pecados, eu vou morrer. E não é isso que eu quero. Mas eu não consigo parar de pecar. Então, a lei evidencia que o quê? Eu preciso de um mediador, eu preciso de um ajudador. Eu preciso de alguém que me tire desse ciclo. E é nesse momento que a salvação, ela passa a ter valor. É nesse momento que o evangelho passa a ser valorizado, quando nós compreendemos que nós precisamos de um Salvador para nos tirar desse caminho de morte eterna. Amém? Nós podemos aprender com esse texto a respeito de casamento. Às vezes o marido, aquilo que o marido está dando para a esposa, não é aquilo que ela nunca pediu. Às vezes você como marido, como provedor que trabalha, né, até tarde, chega na casa tarde, né, para quê? Para ser o provedor, para prover ali o alimento, né, para poder ter condições de presentear a sua esposa. Ó, tá aqui, minha querida, toma um presente para você. Meu Deus, aqui um anel de pérola, sei lá, um anel de diamante. Tá aqui, ó, comprei uma viagem, nós vamos viajar e tal. Mas talvez não seja isso o que a esposa está esperando de você. Talvez o que a sua esposa esteja esperando de você é uma noite que você sente do lado dela e apenas a ouça. Talvez você acha que dando presentes, mimando a sua esposa com coisas que você compra, está tudo bem, mas o que ela quer é um tempo de qualidade só com você. Por favor, queridos, eu não estou dizendo contra você comprar algo para sua esposa. Não, de jeito nenhum. Enche a sua esposa de presente. Né? Compre muitas coisas para ela. Não é, irmãs? É, desse jeito. Compre, né? Presenteie a sua esposa. Mas só isso não é o suficiente. E talvez não seja essa a linguagem do amor da sua esposa. Talvez ela queira muito mais estar do seu lado, estar com você, do que um presente que você pode dar para ela, caríssimo. Vocês entenderam a diferença? Amém? Nós podemos também aprender com esse texto a respeito de conselho. Conselho você dá para quem pede. Não fique distribuindo conselho e depois acusando as pessoas de não ouvir. Porque conselho você só dá para quem está pedindo. Então, primeiro, você tem a sabedoria de entender o que o outro precisa, antes de você oferecer o que você acha que é bom. Olha só o que nós podemos aprender através de um texto, através da palavra. É por isso que nós começamos essa série de mensagens. Olha, voltem para a palavra. A palavra de Deus, ela é viva e nós podemos aprender sobre todas as áreas da nossa vida. Olha quanta coisa nós aprendemos com um versículo. Com um versículo. Amém? Glória a Deus. Sentença número 3. A oração deve ser praticada na certeza que Deus ouve e deseja responder. Versos 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que bate, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta.
Qual de vocês, se seu filho pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que Jesus está dizendo aqui é: peçam, que Deus dá. O que Jesus está falando aqui é: peça, bata, e você será atendido. Busque, e você encontrará. Peça, que Deus dá. E ponto. É isso que Jesus está falando para nós. O problema é que nós estamos num tempo de cristãos mendigos, que acham que Deus está lá no seu trono, julgando as coisas, e quando você começa a fazer a sua oração, a pedir algo para Deus, Ele vai anotar na sua agenda e olhar para o relógio e falar: olha, não, você está apenas 5 minutos orando. Quando você atingir 35 dias, então eu vou atender a sua oração. Não. Esse não é o Deus da Bíblia. Não é isso que Jesus está falando. O Deus ao qual nós servimos, Ele conhece você pelo nome. O Deus que nós servimos, Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe das suas dores, Ele conhece cada lágrima que cai do seu rosto. Esse é o Deus que nós servimos, amém? E esse Deus que nós servimos, Ele deseja abençoar-nos. Ele deseja te abençoar. Ele sabe do seu choro, das suas lutas, das suas inseguranças, e Ele já decidiu te abençoar. Basta você pedir, basta você dizer, basta você o procurar, basta você bater a porta. É como se Deus estivesse falando: olha, eu desejo te abençoar, eu desejo fazer de você um abençoador, para que você abençoe outros. Amém? Quem deseja ser um abençoador aqui? Amém. É isso. E Deus está falando: olha, eu desejo que você seja um abençoador, que você seja um rio que flui, e não uma lagoa parada, mas um rio que flui, e leva a abundância, e transborda na vida de outros. Eu farei de você um abençoador. Eu desejo que te ver livre da culpa, livre da condenação. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Agora, eu não estou falando aqui sobre triunfalismo. Não estou falando sobre triunfalismo. E muito menos que Deus é um mordomo que você fala e Ele atende. Deus não prometeu te dar tudo o que você quer, na hora que você quer, e quando você quer. Não. Deus não te prometeu isso. O que Ele está falando para você é orar, que Ele vai atender. Mas não no momento, não como, não do jeito que você quer, nem da forma que você deseja. O que Ele prometeu é que Ele estaria conosco. O que Ele prometeu é que Ele estaria do nosso lado. E a diferença entre o triunfalismo e a fé bíblica é a seguinte: quando nós pegamos o Salmo 23... o triunfalista, ele diria assim, que Salmo 23, ele diria assim, eu nunca andarei pelo vale da sombra da morte. Isso é o que prega o triunfalismo, que não existem lutas. Agora, o que a fé bíblica nos diz no Salmo 23, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O triunfalista diria que não existem lutas, mas a fé bíblica diz que nós temos um Deus que está do nosso lado e que nos ajuda a vencer estas lutas, a triunfar sobre estas lutas. Amém? Glória a Deus. Está comigo, igreja? Amém, aleluia. Então, em nome de Jesus, construa a sua vida de oração sobre essa certeza. Deus te ama e deseja te abençoar. E Ele provou isso, sabe onde? Na cruz.
na cruz, Deus já provou que ama você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sentença número 4. O caminho da felicidade não é o mesmo da facilidade. Os apertos e dificuldades são características de alguém que está trilhando o caminho certo. Versos 13 e 14. E a palavra diz assim, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Queridos, viver uma vida com alegria e plenitude não é a mesma coisa que viver sem dificuldade. Não é a mesma coisa. A questão é que nós estamos numa geração que confundiu as duas coisas, que misturou as duas coisas. Porque nós perdemos a capacidade de lidar com as dificuldades. Nós não queremos, por exemplo, que os nossos filhos passem por dificuldades. Nós queremos privar os nossos filhos de passar por situações de dificuldade. Mas eu tenho algo para dizer para você aqui. Deus não tem dó de você. Deus não tem dó de você. Tenha isso como certeza. Se for para você crescer, se for necessário, você passar por problemas e dificuldades, tenha a certeza que você vai passar, porque Deus trabalha com propósito. Se o propósito é fazer você crescer, e para isso você tenha que passar por algum tipo de dificuldade, tenha certeza que você vai passar, que Deus vai permitir. Porque a dificuldade produz algo em nós. A dificuldade produz perseverança. A dificuldade produz caráter. A dificuldade produz algo em nós, e se for necessário, você vai passar por problemas. Porque isso vai trazer crescimento. Então, o caminho da felicidade não é o caminho da facilidade. Amém? Estão compreendendo, queridos? Amém, glória a Deus. Então, Deus não tem problema com o sofrimento. Ele sabe que o sofrimento produz essas coisas, produz maturidade. E é justamente aí que está a felicidade. Não está na ausência de lutas, mas na capacidade que nós vamos aprendendo com essas lutas. A capacidade que nós vamos nós vamos aprendendo ali com essas dificuldades, e nós vamos conseguir passar por essas lutas que vão acontecendo nas nossas vidas. A prova disso, sabe o que é? Quem aqui já viu aquele... Tinha um programa, eu não sei se tem ainda, é na Rede Bandeirantes, um programa esportivo que tinha um quadro que chamava Que Fim Levou? Alguém já viu? Esse quadro esportivo, ele é o Milton Neves, né, que fazia? É o Milton Neves que fazia. Esse quadro esportivo, ele, por exemplo, pegava um exemplo de um jogador de futebol lá da época de 80, da década de 90. E esse fulano de tal estava no seu auge aqui na década de 80, jogando lá no Barcelona, e estava milionário nessa época, né? E que fim levou? Como que ele está hoje? Hoje ele é um vendedor de picolé na praia. E esse era isso que acontecia. Então, que fim levou? De milionário para vendedor de picolé na praia. Por favor, eu não estou falando nada contra quem vende picolé na praia. Pelo amor de Deus. Todo trabalho que é feito com dignidade, ele é digno mesmo, certo? A questão que eu estou dizendo de milionário, ele regrediu um pouco, né? Então, a questão aqui é que quando a pessoa ela se torna um milionário, por exemplo,
ele vai ter um pouco menos de dificuldades. Não estou falando que as dificuldades, elas eram, os problemas, eles podem mudar. Mas eles começam a ter um pouco menos de dificuldades, certo? E se você começa a ter um pouco menos de dificuldades, a vida começa a ser mais fácil. É ou não é? Se você não tem dificuldade, a vida é mais fácil. É ou não é? Ela começa a se tornar mais fácil. Amém? Estão comigo? Então, quanto menos dificuldades nós temos, mais fácil se torna a nossa vida. Amém? E quanto mais fácil se torna a nossa vida, quanto mais fácil é a vida do homem, mais frágil ele se torna. Quanto mais fácil, ele se torna mais frágil. E quando ele se torna mais frágil, menos chance ele vai ter de passar pelas provas, passar pelos problemas. Então, olha só, quanto menos dificuldades, mais fácil é a vida. Quanto mais fácil é a vida, mais frágil se torna o homem, e quanto mais frágil se torna o homem, menos chance ele tem de passar pelos problemas. E é aí que mora o problema. É aí que muitos tiram as suas vidas, enfim. Então, o caminho da facilidade não é o mesmo da felicidade. Amém, queridos? O que Jesus está dizendo aqui para nós a respeito do caminho apertado, é que esse caminho apertado é o que nos leva à vida eterna. Mas o que define se nós estamos no caminho certo ou não? O que define se nós estamos no caminho apertado não é um caminho de regras, não é se você usa calça comprida ou bermuda, não é se você usa saia, não é se você tem o cabelo curto ou comprido, não é se você usa brinco ou não, muito menos a cor da sua unha. Não é isso. O que define se você está no caminho correto ou não é o caminho da autonegação, o caminho de nãos. Por quê? Porque o caminho onde o cristão tem que... o caminho apertado é onde o cristão ele tem que dizer não, muitas vezes, às suas vontades próprias. O caminho apertado é quando você precisa perdoar, mas você não quer. Mas eu preciso perdoar, porque eu sei que eu fui perdoado, mas eu não quero, mas eu preciso. Porque eu tenho a consciência de que Jesus me perdoou. Então eu tenho que perdoar, eu preciso. O perdão é uma decisão, então está decidido, eu decido perdoar. Mas eu não quero, mas eu tenho. Autonegação é dizer não para aquilo que eu quero. Esse é o caminho apertado. O caminho apertado é permanecer mesmo quando você quer desistir. Esse é o caminho apertado. Esse é o caminho de você dizer não para suas vontades, dizer não para si mesmo. E nesse momento da autonegação, querendo ou não, esse momento dói, é difícil, não é gostoso. Você dizer não para você dizer não para aquilo que você quer, mas que você não pode fazer, mas eu quero, mas eu não posso. Esse momento não é bom, gera sofrimento, mas Jesus está do nosso lado, a gente vai aprendendo e nós vamos então avançando e as coisas vão começando a fazer sentido. Então, passar pelo caminho apertado é quando a pessoa aprendeu com esses sofrimentos, que ela compreendeu que se ela pisar um milímetro para fora, é arriscar uma vida toda. Amém? Estão comigo? E Jesus fala, olha, são poucos os que entram por esse caminho. São poucos os que querem viver uma vida de autonegação. A maioria das pessoas quer viver uma vida de qualquer jeito. Uma vida no caminho largo, onde tudo pode. E são muitos os que andam por esse caminho. Amém? Quinta e última sentença e nós estamos caminhando para o fim. Deveríamos estar menos preocupados com o que os outros pensam de nós. O que realmente importa é o resultado, o fruto real de nossas vidas. Versos 15 a 23.
Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore que dá bons frutos, aliás, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, por que nós insistimos em ficar preocupados com o que os outros, com o que as outras pessoas pensam de nós? Se o que as outras pessoas pensam de nós não vai fazer diferença alguma a respeito do nosso futuro eterno. Por que nós estamos preocupados com o que os outros pensam de nós? Nós deveríamos estar preocupados com o que Deus pensa ao nosso respeito. Com o que Deus pensa ao nosso respeito. Olha só, no inverno, quando você pega uma árvore de macieira e uma árvore de pereira, né? De pera, no inverno você não consegue diferenciar qualquer uma e qualquer outra. A olho nu, é praticamente impossível você diferenciar uma da outra. Mas quando chega o verão e elas começam a soltar os seus frutos, daí sim você conhece quem é quem, você conhece qual é qual. Porque a pereira, ela não produz maçãs e nem a macieira produz pera. Mas quando elas começam a soltar os seus frutos, daí então elas revelam quem elas são. Pode passar o tempo que for, o inverno que for, no momento certo, elas vão produzir o seu fruto segundo a sua espécie. Palavra. E produza segundo a sua espécie. Então, pelos frutos nós reconheceremos qual é qual. E assim, queridos, é a mesma coisa ao nosso respeito. O seu fruto vai dizer quem você é. As pessoas podem falar o que quiserem, mas é a forma com que você trata a sua esposa que vai falar quem você é. Como? Se você é um bom marido ou não. As pessoas podem falar o que quiserem, mas a forma com que você trata os seus funcionários diz se você é um bom patrão ou não. As pessoas podem falar o que quiser, mas a forma com que você trata os seus filhos, quem você é dentro da sua casa, revela quem você é, os seus frutos. As pessoas podem pensar ou podem dizer o que quiser, mas lá dentro da sua casa é que você vai revelar quem realmente você é. A forma com que você trata as pessoas, a forma com que você cuida, a forma que você demonstra generosidade, também mostra quem você é. Jesus estava falando a respeito dos falsos profetas aqui, que eles viriam com eloquência, que eles viriam com pele de carneiros, mas que na verdade eles eram lobos disfarçados. Então os falsos profetas, olha, Jesus está falando assim, eles virão, eles vão tentar te enganar, vão tentar ludibriar você. Mas existe uma forma com que você pode identificar esses falsos profetas, e é através do fruto. O fruto vai revelar. Aquilo que eles produzirem é o que vai revelar, não aquilo que eles falarem. Eles podem falar o que quiserem, mas observe os frutos.
eles revelarão esses falsos profetas. Amém? A questão é que nós vivemos numa geração hoje que pouco importa o que você é, o que mais importa é parecer que você é. As inteligências artificiais hoje estão trabalhando firme. Estão trabalhando no script que você lança lá, ó. Monta uma imagem para mim de uma pessoa assim, 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 no lugar assim, assim, assado, e tal, e você pega aquela imagem e puff, lança na internet. As inteligências artificiais estão, meu Deus, trabalhando para passar uma imagem de uma pessoa que você não é. Muitos, infelizmente, muitos estão vivendo uma vida assim, só de aparência. Mas a pergunta que nós devemos responder é, no final, o que vai importar? É o que as pessoas falam ou veem ao nosso respeito, o nosso exterior, ou aquilo que Deus tem certeza que nós somos? Queridos, eu tenho uma notícia para dar para você. Se você tem construído a sua imagem exterior através de uma inteligência artificial que seja, sinto muito em te dizer, mas se você tem feito isso, você está construindo toda a sua vida como um castelo de areia, que no momento em que a tempestade vier, mais cedo ou mais tarde, ela vai desmoronar. O que nós trouxemos durante toda essa série de mensagens é: voltem para a palavra, vamos nos aprofundar na palavra. É através da palavra que nós conseguimos construir a nossa vida, que vai ter alicerce, vai ter força o suficiente para vencer as tempestades que virão. Porque o que Jesus falou é: quando as tempestades vierem, se ela estiver firmada na rocha, ela não vai ser abalada, ela vai subsistir. Amém? Amém, queridos? Quero que você se coloque em pé. Quero convidar você a se colocar em pé no seu lugar. E eu quero dar a oportunidade para você orar aí agora. Eu quero que você olhe para dentro de você e peça para o Senhor identificar as áreas que talvez você esteja construindo a sua vida sobre areia, como um castelo de areia. Peça para o Senhor identificar se existem áreas que você precisa mudar, que você precisa agora mudar de direção. Uma coisa eu tenho para falar para você, que ainda dá tempo de você começar a construir, de você começar a reconstruir a sua vida sobre a rocha. Ainda dá tempo, hoje é tempo de você reconstruir a sua vida sobre a rocha e não como um castelo de areia. Então ore nesse momento, peça para que o Senhor te revele se existem áreas que você precisa reconstruir a sua vida, em nome de Jesus. Amor faz mudar.
Queridos, eu quero já chamar os líderes aqui à frente. E eu quero também dar a oportunidade para você, se você deseja receber uma oração, os líderes estarão aqui para servir você. Mas antes disso, eu quero orar junto com você. Eu quero orar em uma questão muito específica, porque todos nós temos lugares escuros dentro de nós que muitas vezes nós temos medo de entrar. Sejam problemas, sejam dificuldades, mas em nome de Jesus, hoje eu quero te encorajar a abrir espaço para que o Senhor entre e possa fazer uma transformação aí no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dar a oportunidade aqui de que, se em algum momento de toda essa série de mensagens, se em alguma parte dessa série de mensagens fez sentido para a sua vida, eu quero dar a oportunidade de orar pela sua vida hoje aqui. Em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você de forma específica. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e eu quero orar com você em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós ouvimos tantas coisas, Senhor Jesus, a respeito de como nós devemos, ó Pai, levar e construir a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude mesmo a reconstruir áreas da nossa vida que porventura nós começamos a construir de forma errada, por falta de conhecimento, Pai, ou por decisões erradas que tomamos. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a reconstruir essas áreas de forma correta, baseados na Tua palavra, em nome de Jesus, para que nós possamos então começarmos a construir, ó Pai, a partir de agora, Senhor, a partir de hoje, começar a reconstrução, ó Pai, dessa edificação, seja da nossa vida, do nosso casamento, da vida dos nossos filhos, do nosso ministério, do nosso relacionamento, Pai. Em nome de Jesus, nos dá a oportunidade de reconstruir da forma correta, que é baseado na Tua palavra, que é de acordo com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, entra, Senhor Deus, em nome de Jesus, entra nos lugares escuros desses corações, Senhor. Os lugares, Senhor Jesus, onde muitas vezes não há espaço, Senhor, em nome de Jesus, entra e transforma e muda e refaz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque só assim nós não construiremos mais um castelo de areia, mas nós vamos começar a reconstruir toda a nossa vida, ó Pai, firmes no firme fundamento, Pai, que é o Senhor, que é a rocha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém, queridos, glória a Deus. O que eu tenho para falar hoje aqui ainda dá tempo. Se você está aqui nessa noite, dá tempo de você começar a reconstrução da sua vida, baseado na rocha que é Cristo. Amém? Há tempo. Se você está aqui, se você está nos acompanhando online, há tempo para você reconstruir a sua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Não desista. Há tempo para você. Mas decida
Jesus nos diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica e coloca em prática. Se você começar a pôr em prática a palavra do Senhor na sua vida, nas áreas da sua vida, você vai começar a construir a sua vida sobre a rocha que é Cristo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do amado, do belo Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.